É, hora do Mão A. Essa garota foi forçada por sua família a se casar com um tirano grão-duque. Ela não era amada por sua família por ser a filha de uma empregada, e continua a ter um casamento tenso com Khalid, o tirano. Então, um dia, nossa protagonista Idris foi ferida mortalmente e permitiu que Khalid pusesse um fim na sua vida. Quando acordou, ela voltou ao passado, precisamente no dia de seu casamento com ele. Mas de repente, algo estava estranho. Khalid mudou. Oi, eu sou o Zakai e está na hora de lermos o Mão O Marido Tirano. Eu vou estar trazendo mais essa obra aqui pro canal e espero muito que vocês curtam para que possam ativar o sininho e deixar o like e me ajudar a crescer cada vez mais. Era isso que eu queria dizer e bora pro vídeo. A história começa com uma jovem atravessando os corredores de uma mansão. Ela tem uma expressão nauseada no rosto, abraçando o estômago e cobrindo a boca para manter a compostura. É revelado que ela não tem muito tempo de vida, pois está sofrendo de um ferimento mortal. Caindo de joelhos no chão, ela começa a pensar na vida que viveu até agora. Ela admite para si mesma que em algum momento, ela achou que não tinha motivo para viver, pois nada nunca dava certo em sua vida, e por isso, ela não tinha nada a perder quando ela partir. Esse pensamento se originou principalmente graças à sua terrível criação, já que nasceu como filha de uma empregada sem sangue real legítimo em suas veias. Apesar de ser desprezada por inúmeras pessoas devido à sua linhagem, ela nunca ousou pedir ajuda à sua família, pois nunca sentiu o amor deles. O nome desta jovem mulher é Idris Beatrice, e ela relembra o momento em que foi informada sobre seu casamento arranjado com o Duque, que foi a melhor opção que sua família conseguiu pensar para se livrar dela e beneficiar-se de seu relacionamento. O Duque com quem ela está casada é chamado de Duque Khalid, famosamente conhecido por sua reputação como basicamente a encarnação do mal. Embora ela saiba de tudo isso e esteja prestes a morrer em um lugar que considera um inferno, onde ninguém se importa com ela, ainda assim não consegue evitar seu pequeno desejo de sobreviver e continuar vivendo. De repente, alguém chama por Idris, atirando de seus pensamentos. Isso acaba sendo ninguém menos que o próprio Khalid, que mantém uma expressão impassível enquanto simplesmente pergunta a quem. Ela se pergunta como ele conseguiu encontrá-la, mas não consegue expressar nada verbalmente, apenas consegue murmurar o nome dele fracamente em resposta. Apesar disso, Khalid continua a perguntar se ela quer viver, e lágrimas nos olhos, ela simplesmente acena com a cabeça em silêncio como resposta, e com isso ele sorri, prometendo que pode salvá-la enquanto desembainha sua espada. Ele questiona se ela confia nele, ao que ela responde que não confia de forma alguma, com um sorriso triste. Não ficando surpreso pela honestidade dela, ele simplesmente diz que ela deveria começar a confiar nele a partir desse momento. Em seguida, desfere o golpe final com sua espada, e finalmente ela fecha os olhos e aceita sua morte, embora a última coisa que ouça seja Khalid dizendo que haverá novamente. De repente, a história corta para um ponto desconhecido no tempo, onde Idris está viva e bem. Ela está sentada diante de um espelho enquanto sua criada a veste para um evento. Quando ela suspira profundamente, isso desperta a curiosidade e a preocupação de sua criada. Idris a dispensa, dizendo que está apenas nervosa, mas na realidade é por causa de um terrível pesadelo que ela teve. Com seu estado de espírito perturbado, ela relembra que, no pesadelo, acaba sendo atacada e assassinada com a tenra idade de 21 anos, apenas um ano após seu casamento com o Duque Khalid. Enquanto tenta manter a compostura, a criada de Idris acredita em sua desculpa, e diz que seu nervosismo é válido, afirmando que é o dia do casamento dela, afinal. Ao terminar de preparar a aparência da noiva, ela até elogia Idris, dizendo que ela está ainda mais bonita do que uma certa jovem chamada Lady Rubiana, acrescentando que o Duque certamente se apaixonará por ela assim que vir sua beleza. Apesar dos elogios sinceros de sua criada, Idris ainda não consegue se livrar de sua mentalidade pessimista, pois se pergunta qual é a utilidade da beleza quando está sendo forçada a um casamento que não deseja. Mesmo assim, ela agradece a sua criada, chamada ela, e tenta superar o choque de seu pesadelo. Nesse momento, alguém entra aleatoriamente em seu quarto, que se revela ser um jovem chamado Sarkanis. Ele cumprimenta Idris com um sorriso sarcástico, ao que ela retribui com um olhar ressentido. Embora ainda sorria, há uma aura perturbada, um olhar estranho em seus olhos enquanto aponta sarcasticamente como ela parece confiante demais para uma nobre de meio sangue, tudo por causa de seu casamento arranjado com o Duque. Antes que Idris possa responder, ela imediatamente a defende, se colocando entre eles e protegendo a mulher. Em seguida, ela tenta acalmar a situação usando a desculpa de que há pouco tempo antes da cerimônia e que ela teria que refazer a maquiagem de Idris se ele tentar estragar o rosto dela. Ele zomba, dizendo que está ciente de que não pode tocar na noiva do Duque, mas mesmo assim lembra ela para se comportar bem e conquistar o favor de Khalid, para que a reputação de sua família, a Casa Beatrice, não seja mais manchada pela sua vergonha. No entanto, como expressão sádica, ele afirma que já antecipa o cenário em que ela não terá escolha a não ser voltar para a casa de sua família se não conseguir conquistar o coração de Khalid.
Com isso, ele adverte para não arruinar o nome da família e parte, mas não antes de empurrá-la de propósito para o chão com o ombro. Caída no chão, ela faz um juramento ressentido a si mesma que um dia fará o rosto presunçoso de Chaos chorar um dia. Enquanto isso, ela imediatamente pergunta a Idris sobre seu bem-estar e diz para ela não chorar, embora as lágrimas ironicamente comecem a se formar nos olhos dela enquanto ela diz isso. Ela também nota que há alguns hematomas leves no braço de Idris, mas ela simplesmente diz para cobri-los com pó, e que o véu também ajudará. Um tempo depois, ela anuncia que finalmente terminou com Idris, enquanto cuidadosamente coloca o véu sobre a cabeça da noiva. Nesse momento, as duas se levantam e se dirigem ao local do casamento, pois em breve será a hora da cerimônia. Quando Idris fica no final do corredor de casamento, as portas do local se abrem e todos os olhares se voltam para ela, a noiva. A experiência lhe dá uma sensação de déjà vu, pois ela se lembra de como seu casamento é quase idêntico ao que viu em seu sonho. De repente, seu braço é bruscamente agarrado por seu guardião, o chefe da família Beatrice. E com uma expressão austera no rosto, ele friamente lhe diz para não cometer nenhum erro e ameaça consequências se ela o fizer, ao que ela responde simplesmente abaixando a cabeça com medo. Quando ele a leva pelo corredor e ela chega ao lado de Khalid, finalmente começa a suspeitar que seu pesadelo pode não ter sido apenas um sonho afinal. No entanto, ela se recupera e tenta se concentrar no casamento primeiro, enquanto o oficiante conduz as formalidades. Ela se lembra de como falhou em responder rapidamente a seus votos em seu sonho, o que a fez parecer claramente hesitante na frente de Khalid. Mas naquele momento, de repente ela sentiu o conforto de sua mão, uma pequena mudança que a pega de surpresa, exatamente quando o oficiante do casamento a pede para confirmar seus votos. Graças ao pequeno gesto de Khalid, ela consegue responder de forma eficiente. No entanto, ela ainda está determinada a escapar de Khalid e viver sua própria vida livremente mais tarde. Mesmo assim, Khalid parece um pouco surpreso com seus votos confiantes, e assim, sorri contente. Em conclusão, eles são declarados marido e mulher, e a cerimônia de casamento termina em alta, sem erros ou interrupções. Mais tarde, após o casamento, Idris está se banhando na banheira enquanto suas novas criadas a atendem e elogiam sua pele suave e delicada. Ela agradece educadamente, e mais tarde, recebe um vestido preparado para usar em sua noite de casamento com Khalid. Depois, ela espera no quarto nupcial até que ele chegue, embora ele ainda esteja usando o terno formal completo, com o rosto sem expressão. Sem sequer entrar no quarto, ele afirma que está partindo, pois já cumpriu seu dever de verificar como ela está. Mas ela rapidamente se levanta e tenta impedi-lo de partir antes de consumarem seu casamento, apontando que sua reputação como a nova duquesa será arruinada. Nesse momento, ele concorda que eles têm um contrato, mas antes que a cena continue mais adiante, há um corte repentino e Idris está quase se afogando na banheira, enquanto as criadas tentam ajudá-la em pânico. Ela percebe que tudo o que aconteceu no quarto nupcial aconteceu apenas em seu pesadelo. No presente, Idris ainda estava na banheira, e tinha acidentalmente adormecido, sendo então assolada pelo pesadelo mais uma vez. No entanto, a princípio, ela pensa que isso se deve apenas à sua paranoia. Seu rosto cai quando suas criadas ajudam a sair da banheira e lhe entregam o exato mesmo vestido que lhe foi dado em seus sonhos. Esse é o gatilho que finalmente a faz perceber que seu sonho era, na verdade, a realidade de sua vida passada, e que sua morte realmente aconteceu na linha do tempo anterior. Pensando que voltou no tempo para um ano antes de seu assassinato, ela logo se preocupa que tudo no passado se repetirá novamente e corre freneticamente para a cama para confirmar suas suspeitas. De repente, ela sai correndo pelos corredores da mansão apenas de vestido, ignorando as criadas que tentam segui-la. Em vez disso, ela começa a perceber como sabe exatamente onde está e para onde ir na mansão, assim como os nomes de retratos e pinturas nas paredes, apesar de ser sua primeira vez na mansão. Essa realização faz com que a realidade de sua situação como viajante no tempo fique ainda mais clara, embora ela ainda não saiba exatamente como conseguiu fazer isso mesmo depois de morrer uma vez. As criadas a alcançam e perguntam se há algo a incomodando. Ela as tranquiliza, dizendo que simplesmente quer verificar algo e as dispensa educadamente, decidindo que o método, no final das contas, não importa e que tudo o que ela precisa fazer desta vez é evitar sua própria morte. Ela entra na câmara nupcial, esperando que esteja vazia, como na linha do tempo anterior, mas Idris fica surpresa quando vê Khalid já sentado na cama, trocado de suas roupas anteriores e usando apenas um roupão. Sorrindo, ele nota como ela parece surpresa com sua presença, mas ela está tão chocada com a mudança em seu passado que só consegue gaguejar uma resposta educada sobre estar honrada em poder cumprimentá-lo em tal situação. Nisso, ele se aproxima dela e gentilmente diz que ela não precisa mais se referir a ele com tais formalidades e títulos, já que ela é sua esposa. Em vez disso, ele insiste que ela o chame pelo seu nome próprio, uma outra mudança no passado que ela nota, especialmente porque se lembra de que ele só permitiu que ela o chamasse Khalid casualmente alguns meses antes de sua morte.
Depois de incentivá-la várias vezes a falar com ele de forma mais informal, ele aponta que ela deve estar nervosa, já que é a noite de núpcias deles. Mas ela o tranquiliza, dizendo que está nervosa por outras coisas em sua mente e não por causa dele. Nesse momento, ele aproveita a oportunidade para lembrá-la de não sair correndo de forma imprudente apenas com o vestido, já que ele é bastante revelador, e até faz piadas de que arrancaria os olhos de qualquer homem que ousasse olhar para ela de maneira inapropriada. Infelizmente, o humor de Khalid não consegue acalmar Idris, pois ela também se lembra de como ele nunca costumava fazer piadas com ela na linha do tempo anterior. Decidindo mudar o clima, ele de repente agarra sua mão e a empurra gentilmente para a cama debaixo dele. Embora Idris antecipe que eles vão consumar o casamento após os avanços dele, ela é quase que imediatamente provada errada, quando ele simplesmente sorri para ela e se afasta da pose, se virando. Ele afirma que ela provavelmente está cansada do casamento, e a aconselha a descansar em vez disso. No entanto, ele também nota nesse momento que há uma contusão em seu braço, então ele pergunta como ela conseguiu em primeiro lugar. Ela mente, dizendo que bateu em algo antes do casamento, não querendo contar a ele que, na verdade, é por causa do comportamento abusivo de sua família. Embora Khalid perceba que ela não está dizendo a verdade e chame sua atenção pela mentira, ele deixa passar, pois entende que ela pode ainda não confiar nele. No entanto, ele está confiante de que ela aprenderá a confiar nele em breve e simplesmente a aconselha a descansar, já que ele está prestes a sair. Não querendo que boatos sobre ela ter sido deixada sozinha na noite de núpcias se espalhem, Idris aponta a Khalid que sua reputação como a nova duquesa será arruinada se as pessoas descobrirem que eles não consumaram o casamento. Suas palavras atingem Khalid profundamente, e ele questiona em voz baixa por que ela está repetindo a mesma linha do passado. Enquanto se vira e começa a tirar o roupão, Idris se prepara para uma repetição da mesma situação da linha do tempo anterior. No entanto, quando ela percebe que Khalid não tocado nela nem disse nada, ela abre os olhos e percebe que ele não planeja tocá-la de jeito nenhum. Em vez disso, ele simplesmente deixou o roupão no chão para dar a entender aos outros que eles consumaram o casamento, e evitar que sua reputação seja manchada. Embora resmungue que seja um pouco antiquado, ele decide que isso deve ser prova suficiente para os outros e sai do quarto. Esse ato dela faz Idris acreditar que ele está realmente sendo considerado com relação aos seus sentimentos, já que encontrou uma maneira de preservar sua imagem como casal casado, sem forçá-la a nada íntimo para o qual ela não está pronta. Essa mudança massiva choca ainda mais Idris, e embora ela tente lembrar se alguma de suas ações anteriores teria um impacto grande o suficiente para mudar a linha do tempo original, ela não consegue pensar em nada além de correr pelos corredores com o vestido. Com isso em mente, ela se pergunta o que poderia ter mudado para fazer com que seu marido mostrasse um interesse real por ela e mudasse seu comportamento em relação a ela. Na manhã seguinte, ela e as outras criadas informam que Khalid já está esperando para tomar café da manhã com ela na sala de jantar, o que é outra grande mudança na linha do tempo que choca Idris mais uma vez. Por causa disso, ela começa a duvidar de si mesma e a pensar que não viajou no tempo afinal, e que seu pesadelo foi simplesmente o resultado de seu estresse e paranoia. Vendo que Idris parece bastante à vontade, Khalid a chama, ao que ela responde instintivamente de forma formal, como antes. Com isso, o rosto dele se entristece e ele assume que ela está desconfortável em se referir a ele de forma mais informal, então ele diz a ela que não precisa fazer isso se não quiser. Ela rapidamente o tranquiliza, dizendo que o fez acidentalmente por hábito, prometendo continuar o chamando apenas pelo nome. Isso imediatamente o alegra, então ele afirma alegremente que espera que ela goste da comida, com um grande sorriso no rosto. A expressão calorosa de Khalid é mais um choque para Idris, pois ela nunca viu um olhar tão positivo em seu rosto antes na linha do tempo anterior. Alguns momentos depois, ele pergunta se ela está gostando da comida e quando ela confirma que sim, outro sorriso radiante aparece em seu rosto quando ele diz que está contente. Ainda não acostumada com seu rosto iluminado, Idris não consegue deixar de se sentir um pouco desconfortável com a mudança de comportamento tão repentina de Khalid. Afinal, ela se lembra de que ele costumava nunca sorrir para ninguém, inclusive para ela. Ele continua mimando e logo a informa que seu assessor pessoal, Ethan, dará a ela um tour pela casa após a refeição. Embora ela ainda esteja surpresa com o esforço dele em ser amável com ela sem motivo aparente, sua mente logo se concentra em Ethan, a quem ela se lembra como a única pessoa que foi gentil com ela na linha do tempo anterior, já que até mesmo os funcionários a consideravam um incômodo, e nunca a respeitaram como a nova duquesa. Sinceramente, Khalid admite que queria ser o responsável por lhe mostrar a casa e passar mais tempo com ela, mas infelizmente não pode devido aos seus compromissos e deveres anteriores. Embora ele espere que ela o perdoe por estar ocupado, Idris ainda está chocada com a gentileza dele, o que contrasta com o fato de que ele nem sequer demonstrava o menor interesse por ela no passado. Dando a ele um sorriso compreensivo, ela o tranquiliza, ao que ele sorri e promete vê-la novamente quando terminar o trabalho, e até referindo-se a ela como sua querida esposa. Após a refeição, Ethan guia Idris pela casa, conforme ordenado, e pergunta o que ela acha do ducado de Caltese.
Ela admite que enquanto a capital está sempre agitada e cheia de vida, Caltese é bastante pacífica e naturalmente bonita em comparação, o que ela aprecia, pois ajudava a acalmar sua alma. Com isso, Ethan fica feliz em confessar que está contente por ela se sentir à vontade, especialmente porque estava preocupado que ela fosse influenciada pelos rumores sobre Khalid, enquanto ele insiste que o Duque é na verdade um homem gentil, apesar de sua persona intimidadora, e Idris diz a ele que não presta atenção aos rumores. Na verdade, porém, ela está muito ciente deles, pois se lembra de que tais rumores começaram quando um jovem Khalid com olhos vermelhos naturais foi trazido de volta ao ducado por seu pai, dizendo que este era seu filho. Por causa da superstição antiga de que olhos vermelhos são um símbolo do diabo em muitos países, muitos rumores negativos já estavam circulando sobre o jovem duque, antes mesmo de ele fazer qualquer coisa para merecê-los. Então, quando ele se tornou um herói de guerra, ao alcançar uma grande vitória na linha de frente da última guerra, os rumores sobre ele estarem possuídos pelo diabo pioraram ainda mais. Idris aponta que fofocas desse tipo, simplesmente por algo com que ele nasceu, são ridículas, e Ita acrescenta que a personalidade fria de Khalid, resultado do preconceito injusto, só piora ainda mais a reputação dele. Observando como até mesmo Khalid teve uma infância injusta e infeliz, Idris não consegue deixar de se relacionar com ele, pois assume que ele também cresceu solitário por causa disso. Em breve, Ethan decide mudar de assunto e voltar ao tour pela casa para Idris. No entanto, ela se pergunta se Khalid também está ciente de sua infância difícil. Algum tempo depois, Ethan vai relatar a Khalid em seu escritório, e transmite que Idris na verdade falou sobre ele durante o tour. Com um olhar assustado em seu rosto, Khalid questiona o que ela disse sobre ele, e Ethan revela que Idris não apenas não acredita em nenhum dos rumores sobre ele, mas também não se incomoda com eles. Diante disso, Khalid simplesmente fica em silêncio, então Ethan recomenda que o Duque se junte a ela na câmara nupcial, já que está ficando tarde. Em vez de ouvir a sugestão, porém, Khalid continua mantendo sua postura fria, e diz para ele sair. Mas uma vez que seu assessor pessoal se foi, ele cora consigo mesmo, pensando timidamente em como sua esposa já deve estar esperando por ele. Mais tarde, ele chega ao quarto deles e vê que ela ainda está acordada, o que é uma surpresa, já que ele assumiu que ela já estaria dormindo. Embora ela se levante da cama para cumprimentá-lo, ele diz a ela para descansar e estende sua mão para tirar gentilmente o cabelo de seu rosto. Ele continua perguntando diretamente a ela se ela tem medo dele, ao que ela admite que sim, afinal ele é alguém que deveria ser temido. Ouvindo a resposta dela, o rosto de Khalid amolece, e ele diz a ela que não precisa temê-lo, já que nunca fez nada para intimidá-la intencionalmente. Enquanto ela se pergunta por que ele continua fazendo expressões tão vulneráveis em torno dela, ele declara que em vez de fazê-la temê-lo, ele a salvou. Embora Khalid tenha diretamente revelado isso como um fato para ela, ele não elabora sobre o que ele quer dizer, e imediatamente se levanta para sair antes que ela possa questioná-lo mais. Assim, Idris fica confusa com suas palavras, especialmente porque elas contradizem como ela morreu, em um ataque assassino na linha anterior. Na manhã seguinte, Idris acorda com um forte cheiro de flores, e encontra imediatamente um buquê de rosas negras colocado bem ao lado de seu rosto na cama. Ela lembra que tais flores supostamente significam que o destinatário é o par do remetente para sempre, então ela acaba ficando profundamente envergonhada com as implicações. Mas ela não acredita que Khalid saiba de seu verdadeiro significado, e assume que ele simplesmente as enviou para ela como uma demonstração casual de afeto. Nesse momento, ela entra no quarto e nota imediatamente as flores. Com brilhos nos olhos, ela naturalmente assume que Khalid as enviou para ela, e aponta como as rosas negras combinam perfeitamente com o cabelo naturalmente negro de Idris. Felizmente, ela elogia Khalid por ser romântico e afirma que todos os rumores assustadores sobre ele são na verdade falsos, especialmente os que dizem que ele elimina qualquer mulher que encontra. Assim que tais palavras saem da boca dela, ela percebe imediatamente as possíveis consequências de dizer coisas tão desrespeitosas sobre Khalid, e portanto, Idris diz a ela para ter cuidado com suas palavras, especialmente porque eles estão atualmente em seu território, Caltese. Pedindo desculpas e baixando a cabeça, ela muda de assunto e se oferece para colocar as flores em um vaso, o que Idris aceita, passando as rosas para ela. Ao fazer isso, ela percebe um pequeno cartão ao lado, que havia caído da fita do buquê, e o pega para ler. Como esperado, Khalid se revelou como remetente, e escreve que quer levá-la a algum lugar mais tarde naquele dia, planejando o horário do encontro para 1 da tarde. Isso é mais outra surpresa para Idris, pois ela se lembra de que Khalid nunca a convocou no passado, muito menos a convidou para sair com ele. Naturalmente, ela presume que Khalid a convidou para um encontro, o que se somava ao presente das flores. Animadamente, ela fica empolgada com o quão romântico Duque era, embora Idris ainda esteja cética sobre uma possível segunda intenção, já que ela ainda acha a mudança repentina de sua personalidade suspeita.
De repente, ela lembra a Idris que o dia da fundação de Caltese está se aproximando em alguns dias, o relacionando à razão pela qual Khalid quer passar tempo com ela, já que ele provavelmente deseja ajudá-la a se preparar para o baile, onde eles irão juntos como um casal casado pela primeira vez. Afinal, Idris não tem nenhuma roupa apropriada para um evento tão formal, já que sempre recebeu roupas usadas enquanto ainda vivia na casa dos Beatrice. Portanto, sem roupas novas ou modernas, na linha do tempo anterior, ela e Idris trabalharam duro para criar um novo vestido apenas para o baile, sem pedir ajuda a Khalid. Mas sentindo que as coisas vão ser diferentes na linha do tempo atual, ela se prepara para o passeio, e assim que está pronta Khalid chega pontualmente, com uma expressão séria no rosto. Khalid beija a mão dela educadamente e elogia sua beleza, algo que ela ainda não está acostumada. Virando o rosto de vergonha, Idris limpa a garganta e vai direto ao ponto, perguntando para onde ele pretende levá-la naquele dia. Como ela previu, Khalid explica que o dia da fundação de Caltese está chegando, e ele quer preparar os trajes deles para o baile. Enquanto ele fala sobre isso, Idris inconscientemente pensa em como Khalid é bonito de perto, mas rapidamente volta ao foco para evitar distrações. Quando eles estão na carruagem juntos, ele pergunta a ela o que ela realmente pensa sobre Caltese, e verifica se ela está sendo bem tratada por outras pessoas. Nesse momento, Idris não pode deixar de se sentir tocada pela sua atenção genuína ao seu bem-estar, se lembrando de como ninguém nunca lhe perguntou isso, exceto ela. Embora hesitante no início, ela coloca um sorriso e honestamente diz a ele que todos têm sido nada além de gentis com ela, o que ele aprova, já que é sua ordem direta para seu povo afinal de contas. Uma vez que eles chegam, Idris é pega completamente de surpresa com o seu destino. Imediatamente ela reconhece a loja em que estão como a boutique da Madame Redmond, que é uma boutique prestigiosa e bem conhecida, administrada pela muito procurada estilista Madame Redmond. Devido a isso, a estilista de moda é notoriamente exigente ao escolher quem é válido para ser sua clientela aristocrática, especialmente porque seus designs não são apenas de alta qualidade, mas também incrivelmente caros, para que apenas os nobres mais ricos possam pagar. Ao mesmo tempo, Idris pensa que teria ficado feliz se simplesmente recebesse um novo vestido, já que não seria uma peça ultrapassada e de segunda mão pela primeira vez. Mas apesar de seu nervosismo, já é tarde demais para recuar, com Khalid a conduzindo para a loja. Ao entrar, eles são imediatamente recebidos pela própria Madame Redmond, que afirma ser uma honra finalmente conhecê-los. No entanto, quando o Khalid percebe que Idris está claramente desconfortável e insegura com a situação, ele assume que ela não gostou do lugar. Na verdade, ele não está ciente do verdadeiro prestígio que a boutique carrega em seu nome, pois ele só ouviu falar sobre a loja sendo popular entre as damas nobres, e não fez muita pesquisa sobre o assunto. Idris fica simplesmente chocada com sua ignorância, enquanto repreende mentalmente por não saber os preços absurdos que Madame Redmond cobrava por suas roupas. Ela esclarece que simplesmente não sabe muito sobre vestidos e moda, mas antes que possa elaborar mais, Redmond já aproveitou a oportunidade para tirar as medidas de Idris, a atendendo com o melhor serviço ao cliente possível, perguntando que tipo de designs e cores ela prefere. Enquanto Idris já está se sentindo sobrecarregada com toda aquela atenção sobre ela, Khalid de repente a interrompe, e responde Redmond por ela, simplesmente lhe dizendo para trazer todos os vestidos disponíveis que sejam do tamanho exato de sua esposa, chocando ainda mais Idris. À medida que inúmeros vestidos são trazidos e exibidos para o casal, Idris tenta argumentar com Khalid, e aponta que não pode simplesmente experimentar todos os vestidos que tem em estoque e que são do seu tamanho. Nisso ele concorda que ela está certa, mas em vez de voltar atrás, ele simplesmente decide comprar todos de uma vez, chocando tanto Idris quanto a própria Redmond. Enquanto a equipe da boutique de Redmond fica chocada com o anúncio, Idris tenta fazê-lo desistir daquilo, pois está ciente de que um pedido tão grande custaria provavelmente o equivalente a um pedaço de terra. No entanto, ele simplesmente ignora e procede com a compra, dizendo que Ethan lidaria com os detalhes do pagamento. Antes que Idris possa protestar ainda mais, ele se vira e se retira rapidamente. De volta à carruagem, Idris aponta preocupada que ele ainda precisa de um traje para o baile também. Mas ele ignora suas preocupações, pedindo desculpas por comprar apenas roupas prontas para ela, já que estão com pressa para o baile. Com naturalidade, ele promete comprar vestidos sob medida para ela na próxima vez, o que a choca ainda mais, já que esse não é o ponto de sua preocupação. Na verdade, ela está chocada por ele estar disposto a comprar ainda mais no futuro, já que ela já acha que tem mais que o suficiente para durar a vida toda só com essa compra. Em comparação com sua personalidade na linha do tempo anterior, fica claro para Idris que ele está agindo gentil de propósito com ela, enquanto lembra como ele nunca gastaria desnecessariamente com coisas fúteis como moda. E se perguntando por quê, ela finalmente pergunta a ele qual o verdadeiro motivo de sua bondade, acreditando que ele não tem nada a ganhar com isso. Nisso, ele responde honestamente que acredita que ela vale a pena, prometendo fazer qualquer coisa que ela queira. Ouvir sua resposta direta, mas sincera,
faz o coração dela bater rápido, e seu rosto fica em vermelho profundo, especialmente quando percebe como suas palavras soaram como uma confissão de amor. Antes que ela possa pensar mais sobre isso, seu estômago ronca alto, a constrangendo. Quando Khalid pergunta se ela está com fome, ela explica de forma defensiva que acabou dormindo demais naquela manhã, devido a uma noite agitada, e portanto, pulou o café da manhã antes de sair com ele. Ouvir como ela teve dificuldades para dormir na noite anterior faz o rosto de Khalid se preocupar, mas então ela explica que simplesmente teve um pesadelo que a fez se virar a noite toda. Essa desculpa faz com que ele levante suas suspeitas, e quando ela também diz a ele que morreu em seu sonho, ele enterra a cabeça nas mãos, enquanto murmura baixinho sobre como ela não deveria ter sido capaz de manter suas memórias. Embora ela tente questionar o que ele disse, ele rapidamente segue a conversa, e pergunta se havia mais alguma coisa digna de nota que aconteceu em seu sonho. Mas quando ela lhe diz que foi apenas um pesadelo comum, ele suspira aliviado e simplesmente espera que ela não sofra mais com tais sonhos. Envergonhada com o quanto ele se importa, Idris assegura que ela provavelmente apenas não está acostumada a dormir em um lugar novo, para o que ele diz a ela para informá-lo se algo estiver lhe incomodando. Pouco depois, eles chegam a um restaurante na cidade, e Idris fica simplesmente maravilhada com o quão luxuosa e deliciosa a comida na frente deles parece. Khalid a encoraja a dar a primeira mordida, e até oferece um pedaço do bife de seu próprio garfo. Embora ela se sinta um pouco tímida por ser alimentada por ele, ela segue em frente de qualquer maneira, e é imediatamente cativada pelo sabor da comida. Com brilhos nos olhos, ela diz a Khalid para experimentar a comida também, a considerando tão deliciosa quanto parece. Nisso, Khalid diz a ela que já tinha comido antes da viagem, e que toda a comida que ele pediu é apenas para ela, alegando que ele fica feliz em apenas assistir comer. Com isso, ela continua a se deliciar com a refeição, até notar que o chefe do restaurante está de pé, bem ao lado de sua mesa. Ela o chama e o elogia calorosamente por sua culinária, ao que ele aceita humildemente. Com isso, Idris acredita que está completamente satisfeita, feliz por ter a chance de comer uma comida tão boa. Então a história corta de repente para o dia seguinte, enquanto Idris está sentada à mesa de jantar, e agora com uma expressão horrorizada no rosto. Acontece que o chefe do restaurante acabou na mansão deles, e agora estão sendo servidos com comidas luxuosas assim como antes. Ela acaba perguntando a Khalid se o chefe é realmente a mesma pessoa de antes, e ele confirma suas suspeitas, enquanto explica orgulhoso como decidiu contratar o homem como chefe pessoal deles na mansão, depois de ver o quanto ela gostou de sua comida. Idris só se sente ainda mais horrorizada, afinal, eles basicamente o forçaram a trabalhar para eles por causa do alto status de nobre, mesmo que ele já tivesse seu próprio negócio bem-sucedido. Mas Khalid parece não perceber sua ansiedade em relação à situação, e enquanto ela se acalma e que o chefe seja bem compensado tanto em dinheiro quanto em reputação, ele interrompe seus pensamentos, e pergunta se ela está gostando da refeição matinal. Mesmo ainda nervosa, ela agradece a Khalid por tornar uma refeição tão boa possível, e mostra gratidão por sua consideração. Com isso, ele declara que enquanto ela estiver feliz, ele também estará feliz. Suas palavras doces fazem o coração dela bater mais rápido mais uma vez, com ela ainda incrédula com a forma de como alguém que era um tirano frio antes, agora podia sorrir para ela com tanto calor e cuidado. Por conta disso, ela não pode deixar de admitir que seu coração está se sentindo estranho. No entanto, Idris se repreende e se lembra de que seu único foco ainda é sobreviver. Mais tarde depois do almoço, o casal está andando lado a lado pelos corredores da mansão, quando de repente, Khalid sugere que eles pratiquem dança de salão juntos, já que o baile do dia da fundação está se aproximando. Percebendo que ele está certo, Idris concorda com a sugestão dele. E decide tentar praticar naquele momento. Um tempo depois de terem trocado de roupa para roupas mais adequadas para dançar, eles se juntam na área comum, e Khalid começa a ensiná-la a dançar adequadamente para o evento. Enquanto dançam ao som da música, em um momento, Idris acaba se apoiando no peito dele, a deixando desconcertada. Ela assume que ele estaria desconfortável com a situação, e tenta manter mais distância dele. Mas ao fazer isso, ela acaba tropeçando e caindo. Felizmente, antes de atingir o chão, Khalid consegue segurar o braço dela a tempo de evitar uma queda. No entanto, durante o incidente, ela acaba pisando acidentalmente no pé dele, e assim que percebe o que fez, ela se desculpa profundamente, preocupada que ele esteja zangado com a situação. No entanto, em vez de demonstrar qualquer tipo de raiva, ele permanece tranquilo e pergunta se ela está desconfortável, já que parecia tão nervosa. Enquanto Idris mal consegue gaguejar uma resposta, Khalid envolve os braços ao redor de sua cintura, e promete que está ali para apoiá-la, mesmo que ele não tenha ideia o que está a deixando desconfortável. Nesse momento, ela tenta confessar que está nervosa sobre o fato de ter realmente se apaixonado por ele, mas ao hesitar dizer tudo em voz alta, Khalid interrompe a dança e se afasta, encerrando a aula de dança.
Idris pensa que ele está chateado com ela por ter pisado acidentalmente em seu pé, então acaba o deixando ir, apesar de querer passar um pouco mais de tempo com ele. Enquanto isso, Khalid corre para o seu quarto e bate a própria cabeça contra a porta. Acontece que ele está bastante envergonhado também, e está tentando se recompor depois de quase perder o controle perto de Idris. Na verdade, ele estava tão animado pelo fato de Idris ter aceitado a sugestão dele de praticar dança juntos, que ele mal percebeu os erros que ela cometeu, como pisar em seu pé. Naquele momento em que eles acabaram olhando profundamente nos olhos um do outro, ele sabia que não conseguiria mais se controlar, e precisava se retirar daquela situação. Enquanto ele pensa nas suas ações, ele lembra a si mesmo que perder o controle era muito perigoso para ele. Um tempo depois, naquele dia, Idris nota que não viu Khalid desde que a lição de dança deles terminou abruptamente. Ela ainda acha que ele está chateado com quantos erros cometeu durante a aula, e esse medo começa a virar uma espiral de autodepreciação, temendo que ele possa perder interesse nela em breve, e voltando a tratá-la friamente, como na outra linha do tempo. Felizmente, ela reúne forças, e decide se desculpar adequadamente com Khalid, levando em consideração também os próprios esforços dele para cuidar dela, e não a assustá-la. Quando ela chega ao lado de fora do quarto dele, começa a sentir as dúvidas se instalando, e fica insegura. Mas antes de decidir se deve sair ou seguir com seu plano inicial, Ethan percebe a presença dela, e a cumprimenta. De maneira perspicaz ele encoraja Idris a entrar no quarto e visitar Khalid, a garantindo que ele realmente ficaria feliz em vê-la. Mesmo assim, ela ainda hesita em continuar, o que faz com que Ethan perceba que algo aconteceu entre eles. Ele oferece sua ajuda, e ela decide se abrir e explicar o incidente. Depois de ouvir sua explicação, ele apenas ri de suas preocupações e a tranquiliza, dizendo que Khalid não ficaria chateado por ela ter pisado em seus pés durante uma aula de dança. Nesse momento, ela lembra a Ethan que ouviu falar de muitas pessoas que morreram simplesmente porque eles irritaram Khalid um pouco, o que faz com que Ethan aponte que esses rumores costumam ser distorcidos e manipulados, ao ponto de não se parecerem em nada com a informação original. Ethan também lhe diz que Khalid gosta dela, então ele não ficaria irritado com coisas tão triviais. Embora as palavras de Ethan sejam ditas de maneira casual, Idris ainda está incrédula com a ideia, uma vez que está completamente alheia aos sentimentos reais de Khalid em relação a ela, o que surpreende um pouco o homem, que afirma de maneira direta que não era difícil gostar dela, já que ela é uma pessoa muito agradável no geral. Claramente, Idris não está acostumada a ouvir esse tipo de elogio vindo de outros. Na verdade, ela admite para si mesma que é a primeira vez que alguém a elogia dessa maneira, especialmente porque costumava ser chamada de nomes bem desagradáveis na casa Beatrice. Comovida pelas palavras de Ethan sobre seu próprio caráter, ela ganha um novo sentimento de confiança e decide entrar em seu quarto no final. Mas assim que ela abre a porta e entra, Khalid imediatamente assume que é Ethan ou outro servo, e a trata de forma rude, repreendendo-o rapidamente por não trabalhar em direito, sem olhar para cima de sua papelada. Mas quando ele finalmente olha, fica horrorizado ao ver que na verdade, era Idris, que tem lágrimas nos olhos. Idris também começa a se sentir terrível por incomodá-lo enquanto ele está no meio do trabalho.